Muito bem, meus queridos e queridas, mais uma vez nós estamos aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré para mais uma semana de estudo aqui do estudo de perguntas e respostas. E este é o último estudo desse mês, que o tema central foi Família, Educação dos Filhos e Tecnologia. Um tema muito importante, nós já fizemos 3 estudos nas semanas anteriores e vamos encerrar essa semana com o tema Desafios da Infância e da Adolescência, Diálogo Familiar. Né? Eu estou aqui com o meu querido, grande amigo Humberto Deon. Obrigado mais uma vez, Humberto, por a gente estar junto aqui nessa caminhada terrena. Eu que agradeço, Sérgio, como sempre. Vamos começar? Vamos começar. Quero fazer a primeira pergunta aqui, mas eu quero pedir para você uma coisa, 2 coisas. Primeiro, com relação a esse estudo, abra hoje não só as suas mentes, mas os seus corações para esse estudo tão importante. Porque esse tema que nós estamos falando esse mês, o tema central, que é sobre família e educação dos filhos, é de fundamental importância para o sucesso ou o fracasso da nossa reencarnação. Porque família é a base de tudo. E a gente vai falando aqui sobre coisas muito, muito importantes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá certo? Aproveitar para pedir para que você possa dar o seu like aí, tá certo? Se inscreva no canal para que o YouTube possa ver que esse programa ele é muito importante para todo mundo e compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos, com os seus familiares, com os seus colegas, enfim, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar muitas famílias aí no processo de educação dos seus filhos, tá certo? Então vamos lá, primeira pergunta que eu quero fazer para o meu grande companheiro Humberto aqui, olha só, Humberto. Qual o papel do diálogo na transição da infância para a adolescência? Eu quero fazer uma reflexão invertida, Sérgio. Bora lá. Como seria a transição da educação da infância para a adolescência sem diálogo? Nossa Senhora. Porque o que está acontecendo? Nosso tema do mês foi tecnologia, gente. Aliás, eu quero convidar, há poucos dias eu fiz uma palestra sobre a tecnologia no tempo atual. Eu acho que ela encaixa bem em várias coisas que a gente está falando aqui, né, Sérgio? Então, eu acho que fica aí a sugestão, vai ser numa terça-feira dessas que passaram. E outra coisa que a gente tem que entender, o que é a transição da adolescência, da infância para a adolescência. O que fala aqui na nossa reflexão? Que ela não é uma mudança biológica apenas. É um momento em que o espírito, pouco a pouco, revela tendências, necessidades e conflitos mais profundos. Quantas vezes nós falamos aqui na semana passada da plasticidade do cérebro daquele período. A criança que na tenra idade é quando você dá os bons exemplos, ela capta aqueles bons exemplos e leva para a vida. E ao contrário, quando ela não tem bons exemplos, quando ela não tem limite, quando ela não tem controle, ela vai carregar o quê? Egoísmo para o futuro. Encaixa muito bem nisso aqui. Agora, o que seria o principal, na minha opinião? Conversar com serenidade, constância e respeito ajuda ao jovem. Esse respeito ajuda ele a entender. Nós não falamos aqui na semana que a criança não teria que entender o motivo que ela está sendo, entre aspas, castigada. Então nós temos que ter serenidade para o jovem compreender os seus próprios sentimentos. Porque, na verdade, nós temos que lembrar, Sérgio, que esse período é um período de muita turbulência para o ser humano. É uma mudança muito grande, hormonal, está saindo da vida da infância para ser um adulto, fica naquele limbo aí, né? E como se brinca hoje em dia, está durando dos 14 aos 40 anos, né? Mudou essa concepção. E aqui, gente, na nossa base doutrinária, que sempre nos traz, sempre alinhava as nossas respostas, olha aqui. A doutrina espírita ensina que a paternidade e a maternidade constituem a verdadeira missão, pois Deus confia aos pais o espírito reencarnante para que seja amparado, educado e conduzido ao bem. Como é que você ampara? Como é que você educa? Como é que você conduz ao bem sem dialogar? Não tem. Vira esse limbo de tempo igual esse lapso que eu dei aqui. Porque vai ser aqui através da violência, da imposição sem sentido, né, da força do poder, entre aspas, do pai, que não dá exemplo ao próprio filho. Então, se não houver, isso é difícil, eu não estou falando que é fácil, não. É porque muitas vezes o nosso limite é testado, como foi falado no programa anterior, e a gente ainda tem que manter um nível de diálogo sereno, sério. Um nível de diálogo em alto nível, sem partir para a violência. Então, é fundamental que nesse período tão complicado, o espírito tenha dos pais, lembrando essa conjuntura familiar que nós temos, né, de uma conjuntura espiritual que vem de outros tempos para algum tipo de desafio. E para fechar, né, novamente
o Livro dos Espíritos, essa obra magnânima do Espiritismo, que aliás eu recomendo a todo mundo, é uma obra que é feita de perguntas e respostas, extremamente didático e fácil de estudar, né? Fala o seguinte sobre a missão dos pais. Pode a paternidade ser considerada uma missão? É sem dúvida uma missão. E é ao mesmo tempo um dever muito grande que obriga, mais que o homem pensa a sua responsabilidade diante do futuro. Como é que nós vamos ter responsabilidade diante do futuro do filho se a gente não dialogar? Fica a reflexão da pergunta. Deus colocou a criança sob a tutela dos seus pais para que esses dirijam no caminho do bem e facilitou a tarefa, dando à criança um organismo frágil e delicado que a torna acessível a todas as influências. Olha que coisa genial, Sérgio. Nos deu a missão, mas nos deu um ser, que é uma criança, em condição de ser moldada espiritualmente dentro de do caminho do bem, ou não, porque ela vai aprender o que foi ensinado ou o exemplo que ela vai ter, né? Com certeza. Acho que é muito por aí. Então, vamos para você a primeira pergunta. Olha que interessante. O que significa ouvir com o coração, entre aspas, no ambiente familiar? É ouvir. É interessante essa questão de ouvir. Será que a gente está ouvindo? Para começar? Principalmente com o coração. Nós temos tempo de ouvir? E ainda mais com o coração. A gente não está ouvindo nem com os nossos ouvidos. Essa é a verdade. A gente tem que refletir sobre isso. A gente quer sossego. A maioria das pessoas chega em casa e não quer saber de problema não quero. Já tive problema demais hoje. Você quer silêncio. Aí bota aqueles foninhos de ouvido e vai ficar ali. Isso é o que está acontecendo. Então, essa questão de ouvir, principalmente com o coração, pessoal. Olha só, a gente trouxe aqui para reflexão isso. Ouvir com o coração é perceber o sentimento que existe por trás das palavras, também do silêncio e às vezes até da própria rebeldia do filho ali naquele momento, né? Olha só, o adolescente nem sempre consegue expressar com clareza o que ele está sentindo naquele momento, pessoal, tá certo? Por isso, a escuta amorosa evita que a conversa se transforme em disputa. Ouvir não significa concordar com tudo, mas acolher primeiro para orientar depois. Olha só, né? Quando os pais escutam com respeito, ensinam o filho que as suas dores podem ser tratadas com verdade, responsabilidade e confiança. Porque hoje, pessoal, está faltando o quê? Diálogo nos lares. A gente falou isso no programa da semana passada, né? E esse mês a gente está falando sobre tudo isso, essa questão da tecnologia e tudo mais. Não está tendo diálogo, ninguém conversa com ninguém, né? Você só quer saber, ali é celular, daqui a um pouco vai estar com um ler no dedo, só passando isso aqui, ó. Isso é que está acontecendo. A gente não conversa, você não vê os filhos conversando com os pais, não vê os pais conversando com os filhos, não vê o irmão conversando com o irmão, não vê nada. É só na tecnologia, essa é a verdade, tá certo? E quando o filho vem questionar alguma coisa, porque hoje as crianças, pessoal, não é igualzinho nós naquela época, não. Naquela época você não podia nem perguntar. Ai de você se você questionasse alguma coisa. Se seu pai e sua mãe falassem assim, ó, pode fazer isso não. Você fala assim, por que não? Por que não? Nossa Senhora, já levava um ali na hora. Tá certo? Por que não? Como assim? Né? O pai fazia, por que eu estou falando que não e pronto, acabou. Era assim naquela época. Hoje não. Você fala assim, não pode, hoje isso não pode não. Você, por quê? Você tem que ter resposta. Por quê? Ué, porque tá certo? Você tem que explicar por quê. Por que não pode assistir televisão? Não pode assistir esse canal aqui não. Por quê? Já está na hora de fazer isso, desliga isso aqui. Por quê? E aí o que muitas pais fazem? Cala a boca. Eu mandei, pronto, acabou. Não é assim que funciona, pessoal. Não é assim que funciona. Então a gente tem que ouvir com o coração, sim. E às vezes aí fica aquela criança, que aí não te questiona, mas, então tá. Né? Mas, e vai procurar o quê? Na rua, vai procurar outras coisas. Isso é que é a questão que está acontecendo muito hoje na atualidade. E a gente vai ver lá na base doutrinária, quando Kardec resume a questão da caridade. Ele fala assim, olha, segundo Jesus, em benevolência, isso aqui é tão importante, eu estava lendo isso aqui outro dia, Humberto, olha só, Jesus, 2000 anos atrás, velho. Novamente nós estamos trazendo lá de trás. Lá, 2000 anos, como que isso aqui encaixa perfeitamente? É atual. É hoje. Nós falamos isso semana passada, sobre a questão do evangelho lá, que já previa a questão da tecnologia, hoje, como se diz, naquela situação. Olha só, Kardec resume a caridade da seguinte forma, segundo Jesus, em benevolência, indulgência e perdão.
Esses princípios precisam começar no ambiente doméstico, tá certo? Onde as imperfeições aparecem com mais frequência. A escuta caridosa é forma prática de indulgência. Reconhece que o outro está em processo de aprendizado. No diálogo familiar, que não está acontecendo, tá certo? A caridade não elimina a orientação moral, mas impede que a correção seja feita com dureza, orgulho ou impaciência. E a gente vai pegar o respaldo lá no Livro dos Espíritos, na questão 886. Olha só, quando Kardec pergunta para os espíritos assim, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Aí vem os espíritos superiores e respondem assim, benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Maravilhoso esse trecho. Tá certo? Então é isso que a gente tem que fazer, não só com os nossos filhos, né, pessoal? Na nossa vida, tudo, na sociedade, no nosso trabalho, com todos os nossos entes queridos, no trânsito, enfim, é isso que a gente tem que fazer, procurar melhorar sempre, tá certo? Mas vamos refletir sobre isso, tá certo? Mas vamos lá. Uma pergunta para você aqui, meu querido amigo. Como construir um diálogo se o jovem se mostra fechado? Esse é um problema sério que está acontecendo demais, nós discutimos semana passada, né, Sérgio, sobre o isolamento social, os riscos de suicídio, para ser bem franco e direto. Aqui tem umas reflexões que eu queria fazer bem rápidas. A primeira delas é que a tendência é culpar sempre o filho. Olha para você ver. A tendência é que os pais sempre culpem os filhos pelo isolamento dele. Só ele está errado. E olha o que é, na reflexão que nós vamos fazer, como é que você muda esse sentido. Quando o jovem se fecha, muitas vezes não está rejeitando a família, mas tentando proteger seus medos, dúvidas, culpas ou inseguranças que não sabe nomear. Às vezes o jovem não sabe nem o que ele está sentindo. E ele se fecha. E aí a gente dá lapada nele. Como se ele tivesse errado, como se ele fosse isso. E aí o que acaba, Sérgio? Confiança. Confiança. Confiança acaba. Olha aqui. A confiança não nasce de interrogatórios, cobranças ou críticas imediatas. Nasce da presença paciente, da escuta que você acabou de falar, sem ironia e da coerência dos exemplos. Ironia, numa relação dessa, é uma das coisas mais perniciosas que tem. Porque você está desfazendo, você está fazendo uma desfeita sobre o que o outro está vivendo. Porque se você menosprezar, vou dar um exemplo que parece não ter fundamento, mas tem. Quando uma pessoa tem depressão, a única coisa que você não pode fazer é menosprezar a doença dela. É achar que aquilo não tem valor, é achar que aquilo não... Porque uma dor da alma, ela causa prejuízo danado. Esse caso é a mesma coisa. Olha o que eles nos pedem. Os pais precisam mostrar por atitudes repetidas que o lar é o porto seguro. Foi falado agora há pouco. Um lugar onde a verdade pode ser dita sem humilhação e onde a correção vem acompanhada do amor. E aí vem uma outra reflexão também, que eu gosto muito de fazer, gente, é sobre a mentira, quando se fala em mentira. Não tem que ter mentira na relação, Sérgio. Não tem. A gente tem a consciência espírita, a consciência expandida pela doutrina espírita, e a gente chega num ponto na vida que você percebe que você não precisa mentir. Porque quando você mente, ainda mais numa relação familiar, você está criando uma vida dupla. Espera aí, você falou comigo que é assim? Não é. Como é que um adolescente, um jovem que se fecha por vários motivos, descobre que o pai mentiu para ele? Vai se fechar mais, vai ficar pior. E olha o que a base doutrinária nos recomenda fazer nesses casos. O Evangelho segundo o Espiritismo recorda que os laços de família têm a finalidade educadora e reparadora. Os filhos vieram como missão para ser conduzidos por nós, para reparar as coisas que precisam ser reparadas, para educar o que tem que ser educado. O Mário Sérgio Cortella tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, escola escolariza, quem educa é pai. Concordo. Fantástico, né? Esse termo escolariza eu nunca tinha escutado. E, de fato, a educação você tem no berço, dentro da família. Espíritos reunidos no mesmo lar nem sempre possuem afinidades fáceis. Muitas vezes trazem compromissos, provas e necessidades de ajuste. Daquilo que a gente já falou anteriormente, sobre se ter a visão espiritual de uma família que não é dessa vida, que pode ser de vidas anteriores, né? Por isso, paciência dos pais não é passividade, mas caridade ativa. Persistir no bem, sem violência, sem desistência, é colaborar para que o espírito confiado à família encontre melhores condições de progresso. E para fechar, um item do Evangelho que eu também gosto muito, que é bem emblemático, né, que é o capítulo 14, item 9, que fala da ingratidão dos filhos e os laços de família. Olha o fechamento que nós vamos fazer. A ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos,
Mas a dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais revoltante. Não dou a pílula não, você já viu, né? E é particularmente sob esse ponto de vista que vamos considerá-la para analisar-se as causas e os efeitos. Também nessa questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Então, o Espiritismo traz a palavra doce, a serenidade e a tranquilidade para que esse jovem seja entendido e ele consiga se abrir. É isso. Muito bem. Vamos lá? Bora. O diálogo deve ser substituído pela imposição quando há desobediência. Só esse negócio vai apertando a gente, né? Essa aqui é duro, viu? Para reflexão aqui, a gente poder responder de forma bem tranquila, porque, olha só, tem desobediência. Estou conversando, e aí? O que eu faço, então? Não é? Então, olha só, há situações, pessoal, eu trouxe aqui para nós aqui refletirmos. Há situações em que os pais precisam estabelecer limites firmes aqui, especialmente diante de riscos, desrespeito ou escolhas prejudiciais, tá certo? Contudo, firmeza não precisa significar autoritarismo, tá certo? Nem um castigo físico, por exemplo, como foi colocado aqui. Nós falamos muito sobre isso aqui semana passada, né? A imposição pelo medo pode produzir obediência momentânea, mas raramente educa a consciência. O diálogo, mesmo quando acompanha uma regra inegociável, ajuda o jovem a compreender consequências, desenvolver responsabilidade e perceber que o limite nasce do cuidado, não do desejo de dominar. A gente falou muito esse mês sobre essas questões e principalmente semana passada a gente falou sobre esse assunto aqui também, que isso aqui vem muito ao encontro aqui do estudo, né, desse tema. Olha só. E de novo eu queria sugerir, eu falei isso na semana passada, pessoal, tem uma palestra minha que chama-se Conflitos de Gerações, tem aí no YouTube, aí, tá no site, e eu falo exatamente sobre essas questões de limites, aqui, de castigo, porque às vezes, você está tentando, não teve jeito, então peraí, vamos então colocar limites firmes. Como é que seriam esses limites? Um limite sem raiva, o limite, como o Humberto colocou semana passada aqui, sem descontar sua raiva na pessoa, no seu filho, né? Então, um castigo razoável. Quando eu falo, mas o que é um castigo razoável? Olha só, é um castigo consciente. De novo, não descontar a raiva naquela pessoa, no seu filho, com um castigo que você sabe que você nem vai cumprir, ou então que seja totalmente incoerente. Eu ainda até brinquei aqui semana passada, quando eu falei, quando a criança faz alguma coisa, aí o pai chega e fala assim, nunca mais você vai na rua, nunca mais vai pisar na rua. E não vai ficar o quê? O resto da eternidade dentro de casa? Nunca mais vai usar um celular, nunca mais vai usar um computador, nunca mais vai assistir televisão. Né? Não é isso, não é com raiva. Você não educa com raiva, você educa com o coração. E eu gosto muito de Emmanuel. Emmanuel fala assim, não deixe o amor amolecer a disciplina, mas não deixe a disciplina endurecer o seu coração. Olha só. Que coisa maravilhosa, hein? Então, quer dizer, educação com carinho, educação com amor. Peraí, né? Às vezes você precisa dar limite, porque senão também o filho, porque você tem que lembrar que aquilo ali é um espírito, aquilo ali não, né? Aquele ser é um espírito. Isso. Ali, e que vem com a bagagem ali, às vezes é mais velho que você. Você vem com a bagagem ali espiritual ali, para que você possa, a gente falou isso muito na semana passada, e esse capítulo que o Humberto falou aqui, o capítulo 14, honrai vosso pai, honrai vossa mãe, você vai ver lá que tem uma parte nesse capítulo que é de fundamental importância. Leiam esse capítulo todo, pessoal. Honrai vosso pai, honrai vossa mãe, capítulo 14. Lá que fala que a obrigação e a responsabilidade de educar os filhos é dos pais. Agora, se eles vão seguir ou não vão seguir, é outra situação, tá certo? Né? Então, a gente vai ver aqui, lá na base doutrinária, pessoal, quando fala assim, o homem de bem, segundo o Evangelho, examina a própria consciência e procura fazer ao outro o que desejaria receber. Aplicado à educação dos filhos, esse princípio ensina que a autoridade moral depende do exemplo. Olha só, e aí eu volto a uma passagem de Confúcio. Olha, um grande pensador, né? Um grande filósofo, fala assim, as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Essa é a verdade. E Confúcio há mais de 2000 anos, né? Há mais do que isso.
muito mais. Você vê como é que está atual, né? Não é? Olha só, as palavras ensinam, o exemplo arrasta, né? E aí vem Pitágoras, Também, 300 anos antes de Cristo, que fala assim, educai as crianças e não precisará punir os homens. Olha só para você ter ideia, né? Então, pais que exigem respeito, precisam exercê-lo. Pais que pedem verdade, precisam cultivá-la, tá certo? Pais que desejam equilíbrio, precisam demonstrá-lo. A disciplina cristã une justiça e amor, corrige o erro sem ferir a dignidade do espírito e formação. Gente, isso aqui é de fundamental importância para o sucesso da reencarnação nossa e dos nossos entes queridos, aqueles que estão sob nossa tutela. A gente vai pegar isso lá no Evangelho também, no capítulo 17, item 3, que fala sobre a questão do homem de bem, não é? Que aí fala assim, ó, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre os seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que ele fizesse. É simples assim. Fácil? Não, mas é fácil de entender, não é? E vamos colocar em prática, né, pessoal? Que é importante. Vamos lá. Vamos lá, meu amigo? Mais uma pergunta para você. A falta de diálogo pode ser considerada uma omissão dos pais? Sim. Com certeza. Diretamente. Né? Porque os pais são os educadores da relação com os filhos. Sérgio. Sim. A gente não pensa muitas vezes nisso. O pai é a relação maior. Ele é que... Você não falou agora de exemplo. Gente, ninguém falou que estudar espiritismo, como diz o Raul Teixeira, não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque aqui ninguém doura a pílula, não. A gente fala o que tem para falar e nós não somos exemplos. Nós estamos aqui estudando e aprendendo com todo mundo que está nos vendo. Então, os pais são aqueles que têm a parte educadora. Então, os pais é que têm que ser o exemplo disso. Olha o que se fala aqui na nossa reflexão. A ausência de diálogo pode ser considerada omissão quando os pais, por comodismo, medo, cansaço ou a falta de ideia de respeito e liberdade, deixam de orientar o filho. E aí, aqui tem uma frasezinha aqui, Sérgio, uma expressãozinha que me chamou muita atenção, que é essa história de respeito à liberdade. Eu anotei aqui, ó, respeito à liberdade tem que ser com ética para o seu desenvolvimento. Porque a liberdade sem um controle, o que é que ela vira? Então, nesse caso, eu entendi bem assim, você, em nome da liberdade dos filhos, você não fala, você não dialoga. Você não impõe os limites que você tem que pôr. Por quê? Porque a liberdade dele não é, gente. Que o Emerson Pedersoli, quando ele faz as palestras dele, que é um educador fantástico, ele fala, ó, até 7, 8 anos, evangelho aqui, ó, evangeloterapia aqui, ó, mocidade. Não tem opção nesse período, porque a criança ainda não tem a formação para ela entender. Então, essa liberdade que se fala aqui, ela não pode ser levada a cabo 100%, porque nem nós temos o livre-arbítrio total, Sérgio. Existem os limites que a gente não pode transcender. Então, isso aqui é muito interessante. O jovem precisa de presença moral. Alguém que acompanhe, pergunte, observe, olhe, acolha e corrija. Quando a família renuncia ao diálogo, o lar perde força educativa e o filho fica mais exposto às influências que nem sempre desejam o seu bem. Isso vem bater em cima com o que eu falei a respeito da liberdade. Quando ele não tem a orientação em casa, Sérgio, ele se sente com liberdade para fazer muita coisa que não deve. Porque falta o quê? Falta dentro de casa isso que nós estamos comentando aqui, esse limite dentro da liberdade. Olha o que o Espiritismo vem nos falar. O Evangelho é claro em advertir sobre a responsabilidade dos pais na educação moral. Gente, educação moral. A escola vai escolarizar, a educação são os pais que dão. E a melhor maneira de educar é pelo exemplo. Nós estamos falando isso aqui muitas vezes. E o exemplo, ele vem de uma condição moral. Porque se os pais não demonstrarem honestidade, decência, o que o filho vai levar? É uma omissão total de diálogo. E está comprometendo o futuro. A indulgência cega, olha que termo interessante, né? Porque a gente acha que indulgência por si já é uma coisa boa, né? Que é se colocar aquela coisa doce que você tem, quer dizer, a permissividade, eu estou entendendo, é assim, que permite o crescimento dos vícios e a negligência que abandona o filho às próprias paixões, produzindo consequências espirituais e muito graves. Se não existir o limite amoroso, a liberdade fica sem sentido. E aí esse ser que está dado por Deus a nós para educar, ele vai se perder. E aí por que é?
é omissão nossa no diálogo. Você vê como é que as ideias vão se entrelaçando, né? E para fechar, né, novamente nós vamos buscar na obra espírita um trecho para corroborar com o que a gente fala. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Não permitais que vossos filhos se tornem escravos dos próprios vícios e orgulho, pois mais tarde eles mesmos pedirão contas de vossa indulgência cega. Olha que expressão maravilhosa. O pai que negligencia o filho por culpa sua sofrerá um castigo. E a gente aqui sempre, voltamos a lembrar, contexto histórico, a palavra castigo não é literal. Tá? É consequência da sua omissão. Você vai ter que se haver com essa consequência no futuro. Não é Deus que vai estar te punindo, né? Mas você vai colher o que você plantou. Exatamente. E eu estou entendendo até agora, Sérgio, que essa missão de educar é uma das coisas mais sublimes que a gente tem na vida. E é uma responsabilidade muito grande. Né? Se a gente não cumprir, nós vamos ter que voltar, como você diz, tentar de novo. Né? Aí vai. Como abordar temas difíceis através do diálogo espírita? Eita. Então, tem muitas coisas, né, pessoal? A gente trouxe até aqui para reflexão para nós aqui sobre essas questões, porque conversar às vezes sobre alguns temas em casa, a maioria dos pais dá um jeitinho de não falar sobre isso, né? Por exemplo, olha só, temas difíceis: sexualidade, drogas, violência, amizade, internet, frustrações, né? Escolhas afetivas e responsabilidade. Olha só, a gente não conversa. Só que isso, não conversar, elas não desaparecem quando a família se cala. Porque continua a mesma coisa. Não vamos falar sobre isso não. Por quê? É a mesma coisa você pegar um lixo, ali uma sujeira, levantar o tapete, colocar debaixo ali e deixar. Vai ficar lá a mesma coisa, tá certo? Só que o silêncio dos pais, olha só pessoal, o silêncio dos pais abre espaço para que o jovem aprenda com fontes inseguras, né, superficiais ou interesseiras. Tá certo? É o que nós falamos na pergunta anterior, né? Exatamente. Tá certo? Olha só, a abordagem espírita deve unir clareza, respeito e elevação moral, mostrando que cada escolha tem consequências para o corpo, para a mente e principalmente para o espírito, tá certo? Educar é iluminar a consciência antes que a dor se torne professora mais severa, tá certo? Então a gente evita de falar de muitas coisas dentro do lar. A gente quer sossego, a gente não quer saber de conversa, a gente não quer saber de problemas, entre aspas. Não. O filho fala, pai, mas esse negócio aí, como é que é esse negócio aqui de sexo? Aí você, ai meu Deus do céu. Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou falar isso? Né? De onde que eu vim? Né? Você veio da cegonha, não sei o que e tal, que negócio todo. E vai crescendo mais, aí você vai evitando, né? Pai, como é que é esse negócio de droga? Vamos tomar um refrigerante, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí o que acontece, né, Sérgio? Pessoa às vezes cai em situações que se tivesse conversado em casa não estaria lá. Aí vai aprender aonde? Na rua. Aí na rua aprende de um jeito diferente, pessoal, tá certo? Como é que é esse negócio de droga? Isso aqui, experimenta pra você ver. Só um pouquinho. Não faz mal não, senhor. Tá aqui, ó, fuma um pouquinho aqui, cheira, não sei o quê, e vai por aí afora, tá certo? Então, temos sim o diálogo franco, aberto. É claro, pessoal, né? Você tem que saber dosar as palavras. Você tem que conversar de acordo com a faixa etária daquela criança, não é? Então, você tem que saber como colocar de forma ilustrativa, muitas vezes, mas nunca esconder, nunca colocar como se fosse um tabu. Não, isso aqui não se fala sobre droga aqui dentro de casa, não se fala sobre sexo aqui dentro de casa. Mas que isso, né? E aí você vai querendo resolver os problemas, mas de forma omissa, sem resolver nada, na verdade. E você transfere como colocado aqui, ó, transfere para outras fontes inseguras, tá certo? Ou para a internet, ali, o que você deveria estar fazendo como o educador, que é como o tutor que está, tá certo? A gente vai ver isso lá na base doutrinária do Espiritismo, que fala assim, no Livro dos Espíritos, pessoal, afirma que o ser humano possui liberdade de pensar e agir, e que Deus lhe concedeu inteligência para distinguir o bem do mal, tá certo? Assim, a educação moral não deve formar criaturas obedientes por medo, mas consciências capazes de escolher melhor. Ao tratar temas difíceis com base no Evangelho, os pais ajudam o jovem a exercitar o livre-arbítrio com discernimento, compreendendo que liberdade verdadeira caminha junto com a responsabilidade espiritual. Olha o que o Humberto falou aqui, né, nas questões passadas aqui, principalmente na questão do Evangelho no lar. Evangelho no lar, pessoal, é de fundamental importância, porque o Evangelho tem tudo. Ali você pega aquelas passagens do Evangelho e traz para o seu cotidiano, Exatamente. para o seu dia a dia. Quando fala lá, honrai vosso pai, honrai vossa mãe,
Quando fala fazer ao outro que você gostaria que eu fizesse com você, né? Respeitar, enfim, você vai contextualizando aquilo tudo para aquela criança ou adolescente compreender ali da sua responsabilidade espiritual. E a gente vai ver isso lá na questão 843 do Livro dos Espíritos, quando fala da questão do livre-arbítrio. O Kardec pergunta para os espíritos assim: o homem tem sempre o livre-arbítrio? E olha só o que os espíritos superiores respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Deus deu ao homem a inteligência para distinguir o bem e o mal. Mas, aqui eu completo, somos responsáveis pela nossa escolha. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Até o menino sabe. A criança hoje não é aqueles bobinhos igualzinho a nós na nossa época, não, né? O menino vai olhando para você assim, ele olha para o copo aqui assim, ó. Aí ele olha para você, aí vem aqui devagarinho, aí pega o copo, olha, fica olhando para você. Aí você vai, aí até joga no chão, quebra, tá certo? Então ele sabe que está ali, é perigoso, ele pega uma faca, né? Ele pega uma coisa, mas ele vai te testando, né? Então assim, ele tem ali para fazer o que ele quiser. A criança pode, sim. O adolescente pode, sim. O adulto também. Agora, a criança, você tem condição de dar limites. Ali depois que a pessoa já cresceu, que ela já está na sua idade mais avançada, né? Ali, você não pode mais impedir dela de fazer nada, meu amigo. Aí é consequência dela. Mas como a gente colocou aqui nas semanas anteriores, a responsabilidade nossa é de dar a direção dos nossos filhos. Se eles vão seguir ou não vão, é outra história. Exatamente. Vamos lá? Minha última de hoje. Sua última? Então vamos aqui, olha só, a última pergunta de hoje. Por que o diálogo costuma falhar justamente na adolescência? Eu vivi isso, você viveu isso, então a gente tem um conhecimentozinho para falar, né? Conflito de gerações é um negócio muito sério, assim, me fez lembrar isso aqui. Porque de início a gente acha que tudo que essa pessoa quer falar comigo é afronta. E olha que interessante a reflexão que a gente trouxe aqui. Mudanças bruscas, o jovem passa a expressar nesse período uma intensidade de sua individualidade espiritual. Olha que interessante. Na adolescência ele começa a expressar a sua individualidade, que quando eu entendi o seguinte, antes ele estava formando, ele estava se formando como espírito. Tanto que tem aquelas histórias, né, de lembranças de encarnações passadas até os 7 anos, depois elas vão se dissipando no tempo. Então aí ele vai, olha que interessante. Desejos, tendências, inseguranças e impulsos podem aparecer de modo confuso, assustando pais e filhos. O diálogo falha quando os adultos interpretam toda mudança como uma afronta pessoal, ou quando o jovem acredita que não será compreendido. Nesta fase, conversar é oferecer mão firme e afetuosa ao espírito que desperta para si mesmo e precisa aprender a governar as próprias forças. Isso é tão interessante que, assim, para mim, abriu um mundo na minha frente que eu não entendia direito. Porque eu sempre, como você diz, nos nossos tempos, eu achava que se era sempre, quando você falava uma coisa diferente para os seus pais, você estava afrontando os pais. Por mais que os pais estivessem errados. Olha como é que essa mentalidade é esquisita. E a nossa base doutrinária e a fonte dos nossos estudos fala o seguinte: ao sair da infância, o espírito retoma sua natureza e se mostra como ele era. Olha que interessante. Você volta, forma a plasticidade moral do cérebro e espiritual e a partir de um certo momento você volta a ser o espírito que você era. Olha que interessante isso. É isso que está falando aqui. Essa visão amplia a compreensão dos conflitos de adolescência, Sérgio. Olha que nós não falamos tanto que nós temos que trazer a visão espiritual para dentro da família. Agora nós temos que trazer a visão espiritual para o desenvolvimento do jovem, do adolescente. E esse entendimento de que ele está vivendo uma transição espiritual e não só hormonal, pessoal, desenvolvimento intelectual, não, é muito maior do que isso, né? A família recebe então a oportunidade sagrada de auxiliar o reencarnante a fornecer virtudes, corrigir inclinações inferiores e seguir rumo mais seguro no processo evolutivo. O que eu estou trazendo aqui agora, Sérgio, é uma nova visão de educação, baseada totalmente na literatura espírita. Na pergunta 385 do Livro dos Espíritos, foi perguntado aos espíritos o seguinte: de onde vem a mudança que se opera no caráter de uma determinada idade e particularmente ao sair da adolescência?
E o espírito que se modifica, ou é o espírito que se modifica? É o espírito que retorna sua natureza e se mostra como ele era. Vós não conheceis o segredo que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram e o que serão, e entretanto as amais, lhes quereis bem, como se fosse uma parte de vossos mesmos. A tal ponto que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser possa ter por outro. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência e até mesmo estranhos sentem por uma criança? Vós sabeis? Não. É isso que vou explicar. Então, esse conceito aqui me deixou assim, até certo ponto chocado, Sérgio, porque nessa evolução eu não tinha esse conhecimento de que o espírito voltava assim naquele período e por isso ele estava conflitando com os pais. E para fechar a minha fala, eu só queria fazer um comentário de tudo que nós fechamos nesse mês, Sérgio, esse mês maravilhoso com esse tema fantástico de família, educação dos filhos, de tecnologia, chamar a atenção para a coerência da doutrina espírita, do primeira à última pergunta que nós respondemos. Tudo tem uma grande coerência, tudo é no caminho do bem, tudo é para fazer o crescimento, tudo é dentro de uma justiça, de uma lógica espetacular. E é isso que eu penso desse mês que a gente estudou. E vamos fechar com a última pergunta para você, porque já foi bom demais. O Evangelho no Lar para ajudar a melhorar o diálogo familiar? Não. Olha só, o Evangelho no Lar pode ajudar a melhorar o diálogo familiar. Eu estava vendo essa pergunta aqui, aí eu já estou voltando no tempo e no espaço, no ano de 2000. Hoje nós estamos no ano de 2026, e eu estou voltando a 26 anos atrás, quando eu implantei o primeiro culto do Evangelho no Lar na casa da mamãe e na casa do papai. Olha só, ali seguindo a orientação espiritual dos amigos espirituais, em especial de um espírito que eu tenho uma dívida eterna de gratidão, o irmão Eugênio, lá da Fraternidade Espírita, irmão Glacos, lá em Belo Horizonte, que falou assim: implante o culto do Evangelho no Lar. Passava eu por um monte de situações. Lá em casa é assim, meu pai bebia, minha mãe depressiva, né? Ali, minhas irmãs, cada um para si, Deus para todos. Era uma loucura, um inferno, essa é a verdade. E aí eu pensei, não, implantar o Evangelho no Lar, lá naquela casa, naquele inferno, vai dar certo, não. E aí, e lá na fraternidade tem lá o que a gente chama de acolhimento fraterno aqui, lá chama receituário mediúnico, que eu ficava pedindo, né? Continuava pedindo a dona Mariana, querida dona Mariana, lá em casa está difícil demais. Ela falou assim, não, vamos lá pedir mais uma outra orientação para ver. Passaram 6 meses, as coisas não melhoraram nada. E aí eu cheguei lá, pedi, falei as mesmas coisas, né, as mesmas ladainhas ali, o rosário de lamentações. E aí eu recebi uma carta do amigo espiritual, do irmão Eugênio, mas vinha só uma frase: eu já vos disse. Eu já vos disse, implante o culto do Evangelho no Lar. Eu disse, nossa, né, que vergonha. Inclusive, meus amigos, eu conto essa história no meu livro, que já fica aí. Depois entre em contato aqui com o Centro Espírita Jesus Nazaré. O livro que eu lancei no ano passado chama Resgate Sublime, Histórias para Inspirar. E eu conto como que eu conheci o Espiritismo, como é que, através desse culto, como é que eu construí esta casa. Esta casa toda aqui que vocês estão vendo, pessoal, começou na cozinha da casa da mamãe e do papai, fazendo o Evangelho no Lar. Olha o que é o Evangelho, né? Então a gente reflete aqui, tá certo? Que o Evangelho no Lar, pessoal, cria um espaço de pausa, de recolhimento e sinceridade. Em uma rotina marcada por pressa, telas e preocupações, esse momento recorda a família que todos são espíritos em aprendizado. A oração suaviza o orgulho, favorece o perdão e ajuda cada um a falar com mais respeito. Quando Cristo é colocado no centro do lar, as conversas deixam de ser apenas troca de opiniões e passam a buscar entendimento, reconciliação e melhoria moral, que foi exatamente o que aconteceu lá no nosso lar, né? Naquela época, há 26 anos atrás, e a coisa hoje está assim, uma paz, uma bênção, vocês não acreditam, né? Ali. E o Evangelho, que era feito lá toda quarta-feira às 19 horas, é feito nesta casa toda quarta-feira às 19 horas. Então, eu para cá, não paro, né? E a gente vai pegar essa questão na base doutrinária do Espiritismo, que fala assim: o Evangelho segundo o Espiritismo ensina que a prece em comum tem ação mais poderosa quando todos se associam de coração ao mesmo pensamento. No lar, essa união mental favorece a harmonia espiritual, atrai boas inspirações e fortalece os laços afetivos. O Evangelho no Lar não substitui o diálogo cotidiano, mas prepara e sustenta
porque educa sentimentos, pacifica emoções e convida cada membro da família ao esforço de renovação íntima. É o que a gente falou, que a gente está sempre falando do Evangelho. Então, quando você pega o Evangelho, você vai estudando, e o Evangelho lá daquela época, ele está atual e vai estar sempre, tá certo? E você vai trazendo e vai aprendendo a lidar com as divergências ali, praticando a alteridade. A alteridade é entender o momento evolutivo que o outro se encontra, praticar ali, né, principalmente a paciência com relação ao seu ente querido, ao seu parente, enfim. E a gente, de novo, né, pega aqui o capítulo 28, no item 2, que é a coletânea de preces, pessoal. O Evangelho tem 28 capítulos. O último capítulo, capítulo 28, é a coletânea de preces. Tem cada prece mais linda do mundo lá. E a gente vai pegar lá no item 2. A prece em comum tem uma ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração no mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. Que maravilha. Fechar com chave de ouro. Esse aqui foi mesmo. E esse foi o tema desse mês, pessoal, né? Aqui, família, educação dos filhos e tecnologia. Então nós tivemos aí 4 programas. Se você não perdeu os anteriores, volta lá e assiste, porque eles são sequência, é de fundamental importância. Quero aproveitar aqui mais uma vez para pedir para que você possa dar o seu like aí, se inscrever no canal aí para o YouTube estar colocando esse programa em evidência e compartilhe. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas, porque com certeza isso pode ajudar e muito a todos a superar esses desafios que nós temos no nosso ciclo familiar, tá certo? Então, da minha parte, eu despeço, desejando a todos que Jesus os abençoe e nos proteja hoje e sempre. Um grande abraço a todos, meus queridos, e muita paz. E eu queria aproveitar um momentinho, Sérgio, para agradecer a você, a casa, pela oportunidade e chamar o pessoal para o próximo mês, que o tema vai ser mediunidade de Jesus. Um tema fantástico. A gente não tem noção do que esse tema traz para a nossa vida. Muito obrigado, gente. Até a próxima.